não prometemos fazer a exposição de todo o Sermão do Monte. Lembra? Eu vou pregar várias mensagens no Sermão do Monte. Mas as bem-aventuranças eu optei da gente estudar elas, todas elas, uma por uma. E hoje nós estamos na quarta. Mateus capítulo 5, verso 6, vai dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Curva sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar só mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante dessa porção tão rica e generosa da sua palavra. Se nós soubéssemos o poder que há em uma vírgula desse livro, nós meditaríamos nele muito mais. Ó Deus, então, rogamos, revela-te a nós nessa noite, através desse santo livro. Ele é a tua palavra, a tua voz. Ele é a bússola que nos guia. É o nosso único livro de regra, fé, prática. É aquilo que deve moldar o nosso caráter, nossa conduta, nosso comportamento. De maneira, Senhor, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, ó Deus, receba glória na exposição desse livro. E fala conosco, para o louvor do seu nome. Amém e amém. Hoje vai ser difícil, vocês têm paciência comigo aí, tá? Preste atenção. O Sermão do Monte, você bem sabe, é o maior sermão da história. Não tem outro sermão que pode ser comparado, igualado ao Sermão do Monte. Por quê? Isso porque simplesmente quem pregou o Sermão do Monte foi a própria palavra revelada. De maneira que quando ele prega o sermão, todos que ouviam ficaram assim, extremamente assustados. Meu, como assim? Impressionados, que ele virou e falou assim: esse aí prega como quem tem autoridade. É claro, ele está falando dele mesmo. Mas até então aquele povo não entendia isso. Então nós estamos falando do maior sermão já pregado. Nós estamos falando que se você como cristão, o Sermão do Monte, você como crente, convertido, você tem que ler pelo menos uma vez por mês ele todo. Mateus 5, 6 e 7. Se você aplicar na sua vida Mateus 5, 6 e 7, você vai ser um cristão bem à frente dessa geração. O problema é que nós não fazemos isso. A riqueza desse sermão. E Jesus, quando ele vai apresentar o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. Porque ele vai descrever agora qual que era a expectativa do povo: um rei terreno, um rei que fizesse a vontade da multidão, um rei que realizasse os desejos dos judeus, um rei que destronaria César, assumiria o poder, e agora quem tem que pagar tributo, pagar imposto, é os romanos e não os judeus. Agora nós vamos ter ascensão. É um rei que colocaria Israel de volta no topo das potências mundiais. E Jesus então frustra, porque que rei é esse que aparece no jumentinho? Que rei é esse que nasce em Belém, que vem lá da Galileia? Que rei é esse, filho de um carpinteiro? Que homem é esse? Mas é esse o rei do reino. E quando Jesus vem, Jesus frustra toda a multidão que tinha expectativa nele. E é lindo ver isso, porque Jesus continua ainda hoje frustrando a multidão. Você quer ver um povo frustrado? Você quer ver uma grande massa frustrada? Vai em algumas igrejas que surrupiam, envergonham, prostituem o evangelho e prega o evangelho verdadeiro para você ver. Eles se escandalizarão, eles se frustrarão, eles rangerão os dentes. Diz a Bíblia que eles ouvirão como comichão nos ouvidos. Eles não suportarão a sã doutrina. Chegou esse tempo, meu irmão. Eu não sei se tem algum pastor aí sentado, algum outro irmão que prega, mas tem algumas igrejas que eu olho, se dá vontade de um dia falar: Senhor Deus, dá uma oportunidade para eu pregar lá. Ainda bem que eu tenho um monte de gente da polícia aqui da igreja. Eu ia fazer uma escolta armada, eu ia pregar lá, e na hora que eles me dessem o microfone, eu só ia largar depois que eu falasse tudo, que
está entalado. E depois ia falar com os caras: agora tira os trabucos para fora que eu vou descer. Quando Jesus pregou, quando Jesus pregava as mensagens, os líderes judaizantes, os fariseus que ficavam em volta, muitos deles rangiam os dentes de raiva de Jesus, porque eles não podem suportar essa doutrina, eles não podem suportar o verdadeiro evangelho. Mas ainda hoje, muitas pessoas que se dizem cristãos não suportam o evangelho. O evangelho tem uma coisa que ofende a nós: ele é a verdade. O evangelho tem uma coisa que os homens odeiam: ele é a verdade. E diz as escrituras que os homens passaram a acreditar e dar mais crédito à mentira do que à verdade. Mas toda a palavra de Deus será pregada. E sabe o que nos consola e nos conforta? Que nenhuma vírgula dessa palavra cairá por terra. Ela cumprirá toda ela cumprirá. Essa é a nossa esperança e expectativa, essa é a nossa alegria. Então, meu filho, prega a palavra. Preste atenção. Jesus, o evangelista Mateus, o evangelho de Mateus, ele tem uma peculiaridade. Mateus vem apresentar Jesus como rei messiânico. Mateus, quando ele vai escrever a respeito, trazendo a ideia do reinado do Messias. Vai apresentar Jesus como rei que veio. E o Sermão do Monte é a plataforma do reino dele. O Sermão do Monte é a descrição do perfil, do caráter, da conduta, do comportamento de todos aqueles que agora são súditos desse reino. Todo aquele que nasceu de novo. Então você precisa entender que as características contidas nas bem-aventuranças e as leis contidas no Sermão do Monte não pode ser para pessoas naturais. Por quê? Porque o reino de Deus não é terreno, ele é espiritual, diz a Bíblia. Jesus falou assim: não, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus súditos brigariam, destronariam, puxariam as espadas, mas não é deste mundo. E Jesus então apresenta as características, e preste atenção. Eu vou tentar conter, o nome de Jesus, eu estou gripado, com o corpo doendo, eu vou conter um monte de coisa. Mas preste atenção. O reino dele não é deste mundo, ok? Não está escrito? Ele falou isso. As características do cidadão do reino dele também não podem ser deste mundo. A pergunta é: por que a igreja, os pregadores estão tentando encaixar uma forma do mundo dentro da igreja, a fim de que seja mais aceito? Ele está falando assim: não tem como. Qual que é o prato do dia, pastor? Ah, não, o prato do dia hoje é prosperidade. Ah, não, prosperidade é o nosso cardápio do dia. Ele é especialidade da casa. Qual que é o prato do dia hoje, pastor? Cura. Hoje é dia de cura, viu, gente? A quinta-feira da cura milagrosa. E um bando de ovelha retardada. Vai lá. Faz uma pesquisa de mercado, vê o que o povo quer. Vende isso para eles, vamos lá. Hoje é o dia de você dar o dízimo. Não, faça o seguinte: não dá o dízimo não, dá o trízimo. Desce para o Pai, desce para o Filho, desce para o Espírito Santo. Pega esses 30, vai para o inferno com eles. Nós estamos vivendo uma geração assim, gente, louca, insana. Brinca com os sacramentos, brinca com a casa de Deus, brinca com os louvores, brinca com as coisas de Deus, brinca com a mensagem, brinca com os dízimos, brinca com as ofertas, e acredita que é salva. Ela não é salva. As características do cidadão do reino é o oposto. Jesus começa então falando. Agora eu vou baixar o tom. Tomei aspirina, posso gritar que aí dá uma suadeira, melhora, né? Ele disse assim: no mundo, os felizes são os fortes, são os arrogantes, são os soberbos. Não deixa ninguém passar por cima do você. Seja autêntico. Ele falou assim: bem-aventurado os humildes de espírito. A bem-aventurança, você sabe, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Ele começa a colocar o oposto. Bem-aventurado o humilde de espírito. Bem-aventurado o que chora. Chorar? Não, Jesus. Chorar é coisa para fraco. Já dizia o cantor brasileiro: o homem não chora.
Aí o pequenininho falou no Rio, só chora pela morena. É assim. Jesus falou, não, bem-aventurados que choram. Feliz é o que chora. Feliz é o humilde de espírito. Não, o negócio é ser bravo, pastor. Ali é bravo, pastor. Ali escreveu no leu, puxou a peixeira. Bem-aventurados os mansos, eles que vão herdar a terra. Jesus, ele pega e fala assim: as qualidades minha, sua, devem ser o oposto das qualidades de uma pessoa natural. Então Jesus apresenta o Sermão do Monte como a plataforma desse reino, o conjunto de valores desse reino, de princípios desse reino. E todo aquele que nasce de novo, ele não deve possuir só algumas bem-aventuranças, mas todas elas. Não, pastor, até que eu sou uma pessoa mansa, mas não sou muito humilde de espírito, não. Não, pastor, até que assim eu choro. Não, o chorar aqui, irmão, não é natural, não. Não é chorar pela novela, morreu, não. Chorar pelo filme, chorar porque está descascando cebola. Não, não é isso não. É chorar pelo pecado. E você precisa entender que as bem-aventuranças não são... Jesus não chegou e falou assim, igual o The Chosen. Pode assistir, viu, gente? Mas assiste como um filme. Porque tem crente querendo corrigir o pastor com The Chosen. Sabia disso? Não, pastor, o senhor falou isso aí, mas no The Chosen é o fim da picada, né? Eu não leio Bíblia não, The Chosen. No The Chosen eu achei legal demais. Achei interessante, mas assisti como um filme, igual ver Branca de Neve, Sete Anões, esse negócio aí. Irmão, tem muita coisa ali que está fora da Bíblia, está doido? Só porque você não está lendo. Mas aí, Jesus está fazendo o Sermão do Monte. Anota aí, Mateus. Mateus anotando. É assim? Mateus parece o Andrew, né? O Andrew é atento, fica atento. Assim, eu falo as coisas com ele, ele pega aquele filme, ele manda. Quando eu acabo do culto aqui, ele já manda, pastor, e o que você achou? Fica atento nos que o trem que eu mando, que eu prego. Ele pega uma frase, é assim. E o Mateus está lá anotando. O que você achou, Mateus? Ficou bom, ficou bom. Quem disse que Jesus fez isso, meu filho? Claro que não. Preste atenção. As bem-aventuranças não foram colocadas de maneira aleatória, não. Elas têm uma sequência lógica. Jesus falou de maneira lógica. Não tem melhor teologia do que Jesus, meu filho. Jesus colocou assim: bem-aventurados os humildes. Ele começa com os humildes de espírito, porque é aquele que reconhece quem ele é diante de Deus, diante dos homens. E a consequência de um homem que tem consciência de quem ele é diante de Deus, ele chora pelo seu pecado. Bem-aventurado humilde, humilde então chora. E só um homem que é humilde de espírito e que chora pelo seu pecado se torna manso. É uma ordem crescente. E até aí o manso, Jesus está tratando da relação do homem com Deus, e até do homem com ele mesmo. Mas a partir de agora, essas bem-aventuranças alargam-se. E agora para de tratar da relação dele com Deus, mas da relação dele com o próximo. É isso que está acontecendo aqui. Isso porque o cristianismo é primeiro eu ter uma consciência do meu estado diante de Deus. Depois que eu tenho essa consciência, eu falo: pobre, igual Paulo, miserável homem que sou, chora pelo pecado. E Deus vai moldando, ele vai aprendendo de Jesus, que ele falou assim: é manso e humilde de coração. E aí agora esse homem levanta, e quando ele levanta, ele não pode mais se relacionar com as pessoas da mesma maneira. O que era arrogante antes da conversão, não pode continuar arrogante depois que converte. O que era soberbo antes da conversão, não pode continuar soberbo depois que converte. O que era fofoqueiro, linguarudo, mexeriqueiro antes da conversão, não pode continuar fofoqueiro depois, porque ele foi mudado. A natureza dele foi mudada, os princípios que regem a vida dele são outros. É isso que Jesus está falando. Isso é a bem-aventurança. E o que é então? Preste atenção. Agora, nota que até a mansidão trata do homem com Deus. A partir de agora, do homem diante das pessoas. Mas Jesus começa a saber, e ele vai falar de coisas básicas. Ele fala assim: bem-aventurados que têm fome. Fome é algo básico, porém essencial. Nota de rodapé, título de introdução:
Fome é uma característica, fome é algo que acontece somente com uma pessoa que está viva. Você já viu restaurante no cemitério? Não tem. Porque fome é algo que só o vivo pode sentir. E Jesus está falando aqui que espiritualmente, só um homem que nasce de novo, que se torna vivo, que o homem morto em delito e pecado, ele não pode ter esse tipo de apetite, ele não tem essa fome. É isso que ele está dizendo. Logo, se você não tem fome e sede de justiça, duas coisas podem estar acontecendo com você. Uma, você pode até ter nascido de novo, estar gravemente enfermo, e você sabe que uma pessoa doente, ela perde o apetite. Eu sou o contrário. Quando eu gripo, o apetite aumenta. 2 sanduíches hoje depois do culto, porque gripado de pregou. Renata, misericórdia. E eu não dou metade não. Mas uma pessoa enferma, ela perde o apetite, é ou não é? Não quer comer. A comida se torna insossa, não tem apetite. Então talvez você é um que está aqui, até nasceu de novo, mas está sem apetite, porque você está enfermo, precisa de cura. Você comeu tanta porcaria, tanto evangelho ruim, tanta mentira, tanta coisa da igreja que você estava, que agora você está doente, você não tem apetite de Deus. Tem muitos assim hoje. Comeu comida ruim demais. E você sabe que a comida estragada é um problema grave para o nosso estômago. Se você comer uma coxinha, meu filho, estragada, o negócio é pesado. É ou não é? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu vou contar isso só para quebrar o clima, que você está muito sério. E eu não estou brigando, gente, eu estou gritando. Brigando não nada a ver. Uma vez, aquelas viagens que você faz, não tem aquelas estufas, né? Tem aquelas coxinhas oleosas. Aí tem uns ovos, né? Uns ovos cozidos. Quem já presenciou esse negócio assim? Aquele ovão branco cozido dentro da estufa. Que negócio Coca-Cola é bom demais, né? Você chega e fala assim: ô moço, me dá esse quibe aqui. Não é quibe, não, é ovo. Aí balança assim os mosquitos, sai, você pega aquele negócio. Você imagina comer um negócio daquele, irmão? O alimento estragado também causa enfermidade, doença. Então talvez você seja um dos que está aqui. Comecei a pregar ainda não, só estou situando você, calma. Comeu muita comida estragada e agora está sem apetite nenhum. Tem que fazer um detox. Você caiu na igreja certinha. Aqui de vez em quando saem uns detox aí. No dia que eu subir e falar hoje é detox, você começa a orar. Ora pela Renata, ora por mim. Mas precisa fazer um detox da palavra de Deus, porque você comeu muita coisa ruim. Ou, então a primeira coisa, está doente, não tem apetite. Segundo, não nasceu de novo. Não tem apetite nenhum para as coisas de Deus, pastor. Mas se me chamar para a praia domingo de manhã, em vez de ir para a escola bíblica, pastor, se mandar a foto da picanha, aí que eu vou mesmo. É claro que é. Você não nasceu de novo, não tem apetite por Deus. E Jesus começa essa parte e fala assim: bem-aventurados os que têm fome. Fome. Mas preste atenção. Jesus não está falando aqui de fome de matéria. Jesus não está falando aqui de fome de pão, de sede de água. É claro que não. Ele está falando de outro tipo de apetite. Ele fala de justiça. Logo, essa fome, essa sede de justiça devem ser característica de um cristão. Um cristão que não possui esse apetite, uma: doente ou não nasceu de novo. Não é cristão. É simples assim. Não tem outra opção. Então escuta. No século XVI, um pastor chamado Thomas Watson, talvez um dos maiores intérpretes dessa bem-aventurança, um pastor puritano, ele dividiu, ele interpretou, e até hoje a maioria dos estudiosos fala assim: não, ninguém interpretou essa bem-aventurança como Thomas Watson. Ele disse o seguinte, que essa bem-aventurança ela pode ser vista em dois aspectos gerais.
Que justiça é essa que Jesus está falando que nós devemos ter fome e sede? A justiça imputada, Thomas Watson diz, e a justiça implantada. Quando você olha no aspecto geral, fome e sede de justiça, esse grande exegeta bíblico diz o seguinte: essa justiça pode ser vista em dois aspectos, como a justiça imputada e a justiça implantada. E ao longo do sermão eu vou situar você o que é isso. Mas eu gosto muito da definição de um grande pregador e um grande exegeta que morreu em 2011, Dr. John Stott. E ele divide essa bem-aventurança, ele divide essa fome e sede de justiça em três tipos de justiça. Ele fala da justiça moral, ele fala da justiça legal e ele fala da justiça social. E é exatamente isso que a igreja deve possuir. Preste atenção. Justiça legal. O que seria essa justiça legal? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa justiça legal. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que ama a Deus. Todos nós, o mais bonitinho de todos, o mais belo, o mais bondoso, o mais amável, o mais doce, o mais crente aqui, ele se tornou inútil para Deus. É isso que a Bíblia diz. Todos pecaram. A Bíblia diz que o salário desse pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, e nós vamos prestar contas a Deus. Nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas motivações, pelas intenções do nosso coração. Todos, gente de todas as eras, todos os tempos. Logo, preste atenção, pensando nisso que a Bíblia diz, a conclusão óbvia e clara é que é impossível nós nos justificarmos diante de Deus. Impossível. Não tem possibilidade alguma. Se você vender todos os seus bens, pegar tudo que você tem, dar aos pobres e ficar vivendo, vegetando, mendigo na rua, se você der o seu próprio corpo, se você morrer por Jesus, impossível. Eu gosto dessa conta que fizeram uma vez. Pensem comigo. Os estudiosos falam, 10 mil pensamentos passam na cabeça de um ser humano em 24 horas. 10 mil, mais ou menos. Na cabeça de mulher, 30. Ou seja, vocês pecam mais que nós. Ué. Fazer o quê? Vocês não gostam de mulher ter um sexto sentido? Isso aí, vai lá. Não se gaba do sexto sentido? Vai lá então. Mas vamos lá, um ser humano comum, 10 mil pensamentos. Ele está cotado, esse ser humano que eu vou falar aqui agora, ele está cotado para ser um daqueles da visão de Isaías. Ele vai estar voando em volta do trono de Deus, de tão santo que ele é. Ele peca só um. De 10 mil pensamentos, um só por dia. Um só. Oh, meu Deus. No final do mês ele tem 30. No final do ano ele tem quantos pensamentos? 365 pensamentos pecaminosos. Soma pela quantidade de anos que você tem. A Bíblia diz que com um pecado, um só, você não entra no céu. Um pecado só tirou o nosso pai do jardim, expulsou Adão do jardim. Um pecado só. Qual a possibilidade de você salvar? Qual a possibilidade de você ser justificado? Não, pastor, eu sei que eu não sou o melhor que tem, mas também não tem gente pior do que eu. Tem mesmo. E você é tão ruim quanto ele. Eu sou tão ruim quanto ele. É impossível o homem salvar-se. Impossível, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias condições, ele justificar-se diante de Deus. Então é o seguinte: o que é a justiça legal? É Deus
imputando aquilo que era impossível ao homem, aquilo que o homem não tinha condições, até hoje não tem condições de fazer. Deus o fez no lugar dele, enviando Cristo Jesus, rasgando os céus, descendo sua glória, assumindo forma humana, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, aquilo que era impossível a nós. Jesus então vem como nosso representante legal, vem como em nosso lugar, como nosso substituto, e o que ele faz é, toda a sentença que estava contra nós, aquele rolo interminável de acusações escrita contra nós, ele pega essas acusações, carrega as marcas do seu corpo, vai até a cruz e crava na cruz do Calvário, e diz o seguinte: a partir de agora, eles não têm mais nenhuma acusação contra eles. O que acontece é, Deus então imputa a justiça dele em nós, através de Cristo, e imputa em Jesus a ira de Deus, por causa do nosso pecado. Essa é a justiça legal. O que, pastor? Meu filho, Lutero falou assim: quando eu olho para mim, não tem condição de eu me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu digo, não tem condição de eu me perder. A justiça legal é Cristo Jesus mudando agora o meu estado e me dando o direito de assistir da presença dele através da sua obra. Essa é a justiça imputada que Thomas Watson disse. Ele pega e imputa em nós a sua justiça, acredita na nossa conta a sua justiça, acredita de maneira que agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais pecado para condenação. É isso que é a justiça. Tá, pastor, então eu tenho que ter fome e sede dessa justiça. Você entendeu o que eu acabei de falar? Deixa eu te falar na minha linguagem. Aí os visitantes que estão aqui já ficam assustados logo, falam: aqui, pastor, pelo amor de Jesus. Eu e você, no jeito mineiro, nós estávamos lascados, filho. Nós estávamos no bico do urubu, na boca do leão, morto, no cesto dos infernos, porque o kit já está cheio. Tinha escapatória para nós, não, meu filho. Lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno, morte eterna. É aí que a gente estava. Então, ouve-se uma voz. Uns pastores correram e falaram o seguinte: eu vi a estrela do menino brilhando, nós precisamos ir lá adorar o menino. E quando eles chegam, eles falam o seguinte: olha, anunciem agora, a salvação chegou. E quando esse menino é apresentado no templo, Simeão pega o menino e fala: Senhor, despede o teu servo em paz, os meus olhos já viram a tua salvação. Não tinha escapatória para nós, até o Filho do Homem descer da sua glória, assumir a forma humana e ser recebido na glória. Cristo Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar, ele mudou a sentença. E diz o apóstolo Paulo que o escrito de dívida e das acusações que constavam contra nós, ele removeu elas, cravando na cruz do Calvário. Essa é a justiça legal. Eu e você precisamos ter fome dessa justiça, sede dessa mensagem. Cristo Jesus, esse crucificado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Essa é a justiça legal. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede dessa justiça, a justiça legal. E agora, irmão Eliezer? Nós, irmão Eliezer, ruim demais, não é assim? Concorda ou discorda? Nós dois no mesmo céu. Imagina, junto com Abraão, Isaac, Jacó. Por quê? Porque o mesmo sangue que foi derramado sobre os patriarcas, sobre os apóstolos, talvez a gente não vai ser vizinho deles não, né? Nós vamos morar na periferia, mas periferia do céu é melhor do que Aldebaran, meu filho. Você está por fora. Que jatiuca.
o sangue do Cordeiro foi derramado sobre os mesmos, todos nós, de maneira que quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, e Ele não pode mais nos condenar. Essa é a justiça imputada. Deus imputou a justiça, e diz assim, preste atenção, olha o que Paulo escreve aos Romanos, para você entender. Romanos 4, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeram. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso é a justiça imputada. Simples assim. Segunda justiça. Primeira justiça é a legal, a justiça que foi imputada. O direito é de Cristo, a primazia é de Cristo. Ele adquiriu o direito, com o seu sangue ele comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a justiça legal. A segunda justiça é a justiça moral. Por quê? Porque uma vez que você foi justificado, uma vez que você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Porém, a velha natureza não foi extinta, por isso que você peca. Paulo fala que existe uma guerra, carne, que ele chama da velha, espírito, a nova natureza. Pedro diz que nós recebemos nova natureza e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Nós nascemos da divina semente, porém a velha natureza ainda está dentro de nós. Nós ainda entramos em contradições, nós ainda pecamos, nós ainda inclinamos muitas vezes ao pecado, nós ainda podemos desejar o mal até praticá-lo. Nós muitas vezes ferimos os irmãos, magoamos uns aos outros, machucamos uns aos outros, ainda quebramos a lei de Deus, ainda desobedecemos os mandamentos, negligenciamos as escrituras, entristecemos o Espírito Santo. Nós ainda fazemos isso por causa da velha natureza. O que é então essa justiça moral? É a pessoa agora entristecer-se quando faz tal coisa dessa relação que eu te passei. Essa pessoa agora, a justiça moral faz a pessoa ansiar, anelar, desejar os princípios de Deus. Ele quer. O pecado passa a incomodá-lo, angustiá-lo. Ele agora não tem mais prazer no pecado. Ele luta pela vida santa, ele deseja uma vida santa. O pecado traz tristeza para ele. Aquele que tem fome e sede de justiça moral, agora ele tratando com ele mesmo. Enquanto a justiça legal trata da nossa relação com Deus, a justiça moral agora trata da minha relação comigo mesmo. Ele luta para não pecar com os olhos, ele luta para não pecar com a mente, com a boca. Ele nasceu de novo, ele nasceu da divina semente. Ele não pode ter mais o mesmo apetite. O que está acontecendo na igreja? As pessoas elas estão relativizando o pecado, está tudo ok. Não, aquele que nasceu de novo, ele tem justiça moral. Ele olha para dentro de si e fala assim: eu não posso cometer isso contra meu Deus, eu não posso falhar contra meu Deus. Ele luta pela santidade, ele deseja a santidade, ele tenta resistir com todas as forças para não pecar. Ele refreia a sua língua, ele pondera as suas palavras, ele luta para ser um tipo de pessoa diante de Deus. Ele olha para dentro de si, ele avalia a sua situação. Ele é aquele que chega nas portas do pecado e fala: não, eu não posso. Ele volta para trás. Essa é a justiça moral. Não é que você não vai ser tentado, não é que você não vai falhar algumas vezes, não. Mas quando ele falha, ele chora, ele se desespera, ele fala: não, eu não posso fazer isso contra Deus. É essa a justiça moral. E Jesus está falando assim: você tem que ter fome e sede desse tipo de justiça. Nós não.
Nós pecamos, está tudo bem. É a graça, pastor. Não, essa é uma graça barata, é uma graça irresponsável. A graça não é uma credencial para a gente viver pecando e comendo pecado por aí. Não é isso, irmão. Que tipo de fome é essa? Que tipo de sede é essa? Jesus falando assim, a justiça moral, ela faz o homem olhar para ele e falar assim: eu não posso mentir, custe o que custar, eu não vou mentir. Quando foi que nós choramos pelo nosso pecado? Agostinho de Hipona, pai da igreja, foi ele que chorou pelas 2 peras, não foi, filho? Foi, pá. Depois de velho já, convicção de pecado, ofendeu o Espírito Santo. Ele falou assim, ele orava e falava: Senhor, me perdoa, porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu roubei 2 peras. Nossa geração não está nem aí para isso, não tem fome e sede de justiça moral. Jesus está falando assim: não, o nascido de novo ele precisa, o pecado tem que incomodá-lo, tem que entristecê-lo, tem que angustiá-lo, ele tem que lutar com tudo que tem, para cuidar da sua integridade moral. Nós estamos vendo um monte de crente, crente mentiroso, não tem coisa mais feia do que crente mentiroso. Ô filho, para de mentir. Quem mente é filho de Satanás, ele que é o pai da mentira. Para de mentir. Mentiria do bem, pastor. O diabinho do bem também. Para com esse negócio. Emprestar a língua para falar mal do outro. Para, refreia a sua língua. O crente ele tem que ponderar essas coisas. Ele passa a ter fome e sede. Ele não quer nem pensar mal do irmão. Ele não quer. Fala: Deus, não, eu não quero pensar. Eu sei, Deus, o irmão é todo lascado, não serve para nada, mas eu não quero pensar isso. Esse é o homem que tem fome e sede de justiça. Terceiro e último, estou acabando, para você ver coisa boa. Primeiro, justiça legal, meu estado com Deus. Segundo, justiça moral, meu estado comigo. Terceiro, justiça social, meu estado com meu irmão. Tem alguma coisa assim, alguma familiaridade com o cristianismo? O cristianismo é a minha relação com Deus, comigo e com o próximo. Justiça social. Presta atenção. Hoje nós vivemos um tempo muito complexo, muito difícil. Hoje nós vemos o inocente ser culpado, o culpado ser inocentado. Hoje nós vemos o ímpio, cruel, ser aplaudido nas praças. Os disseminadores de prostituição, de pornografia, são idolatrados. Nós temos um aqui em Alagoas, o maior disseminador de prostituição e pornografia do Brasil hoje, seu vizinho. Vou falar o nome dele, não vai que você gosta dele. Aplaudido. O justo escorraçado, o justo vilipendiado, o justo rejeitado. Olha a inversão de valores que nós temos. Hoje os tribunais se corrompem, as sentenças são compradas, hoje a opressão prevalece, e aqueles que deveriam cuidar do bem-estar da população surrupiam o direito da população, enchem os seus bolsos de dinheiro em cima da miséria daqueles que o elegeram e o colocaram lá. Esses são os valores que nós vivemos hoje. Hoje Cristo é crucificado, Barrabás é solto. Hoje Pilatos é colocado no trono, Cristo é lançado na prisão. Nós estamos vivendo uma era terrível. Não tem justiça social. E quem tem fome e sede dessa justiça é aquele que não se conforma com isso. É aquele que ele abomina o mal. Ele declara guerra contra toda a corrupção. Ele exige justiça nos tribunais. Ele defende o direito dos oprimidos. Ele luta por uma sociedade justa. Ele luta contra o falso testemunho. Nós estamos vivendo uma geração de crente, irmão, que o crente,
ele quer arrumar um jeito de furar a fila do banco. Nós estamos vivendo uma geração de crentes, que os crentes estão tentando arrumar um jeito de burlar os impostos. Crente que só nega imposto, com a desculpa de que esse governo, pastor, se a gente não fizer isso, então entregue esse negócio para lá. Você não vai entrar no céu com sua empresa. Nós estamos vendo uma geração assim, se vende a corrupção, barganha com as coisas de Deus. Eles não têm fome e sede dessas coisas. Crente que fica tentando dar um jeitinho brasileiro. Não, meu irmão. Você vê injustiça social e fala bem feito, não. O negócio foi sério demais. Tomara que ano que vem não aconteça dessa forma. Mas o que apareceu de crente desviado na eleição passada foi um absurdo. Eu nunca vi tanto crente ímpio. Você falava para o crente assim: meu filho, esse povo aqui, eles são a favor da legalização do aborto. E daí, pastor? Meu corpo, minhas regras. Filho do Satanás. Crente assim, irmão. Não, esse aqui, meu filho, isso aqui, não, pastor, está tudo certo. Para! Quem nos rege, quem nos direciona é a palavra de Deus. Não é partido político, não é candidato. Em nome de Jesus, essa igreja, eu não quero saber de conversa aqui nesse negócio. O ano que vem na eleição não. Você seja crente, você ora, lê a Bíblia e vota. Justiça social é assim. Não, vou votar mais não, pastor, estou nem aí. Justiça social, tem que ter fome dela. Nós temos que parar com essas coisas, irmãos. Que geração estranha que nós estamos vivendo. Nós queremos passar a perna nas pessoas e nós vamos caminhando. Eu vou para Canaã. Não vai para Canaã, você não vai. Não tem como você ir. O crente verdadeiro que nasce de novo, ele tem fome e sede da justiça de Deus. Ele quer que a oração dele é diferente. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É isso que ele quer. Crente querendo engalobar no dízimo, irmão. Meu Deus, que loucura que nós chegamos. Eu fico imaginando Jesus vendo essas coisas lá de cima. Ninguém vai ter coragem de falar. Ninguém vai ter coragem de denunciar um negócio desse. Nós vamos ver esses lobos chupando os ossos das ovelhas. Ninguém vai falar nada. Oh, pastor, não faz isso não. Seu coração, deixa meu coração para lá, ele já tem dono. Nós precisamos ter fome e sede de Deus, fome e sede das coisas de Deus, da justiça de Deus. Nós precisamos olhar o oprimido no canto e nos compadecer dele. Nós precisamos olhar para o órfão, para a viúva e nos compadecer dela. Essa é a fome e sede de justiça social que Jesus está falando. Nós precisamos ser os primeiros a falar assim: não, não. Quer nos prender, nos prenda. Quer nos açoitar, nos açoite. Mas antes importa nos agradar a Deus e não aos homens. A igreja precisa ter coragem para isso. Jesus está falando dessa fome. Aí ele olha. Esse homem aqui, ele não vai fazer justiça com a própria mão não, irmão. Ele não é o Robin Hood, não. O justiceiro Batman. Ele não é esse tipo de justiça que esse homem quer. Ele luta para que os órgãos competentes cumpram a justiça de maneira justa e verdadeira. E se eles não cumprem, pastor, o que é que a gente faz? Entrega para Satanás. Porque todas as vezes, diz Calvino, que Deus quer julgar uma nação dos seus pecados, Ele dá a essa nação políticos corruptos. Parabéns, Brasil, pelo seu pecado. Mas a igreja precisa continuar tendo fome de justiça, sede de justiça. A igreja precisa desejar que a justiça seja cumprida, que as coisas sejam cumpridas, estabelecidas. Aqui, o que você faz quando você está com um negócio errado no seu carro, a polícia te para e ele vem com aquela conversa assim: alguns, aqui os policiais daqui é tu crente, porque se eles fizerem isso eu ficar sabendo, eu disciplino eles. E aqui eu estou falando como pastor, não vem que lá ser autoridade sobre minha vida, mas aqui eu que sou. O policial começa assim:
Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Não foi nesse estado, não. Foi em outro. Estava vindo de carro com a Renata. O farol queimou. Aí o policial falou assim: farol queimado. Eu falei: rapaz, não sabia não aí. Eu saí de lá, ele estava funcionando. Queimou na estrada. E depois, a multinha dessa é cara. Eu falei: tá certo. O senhor me parou, quer me multar? Não, pai, mas multinha, você sabe quanto que é essa multa? Eu falei: não, sei não, mas... Aí ele falou assim: rapaz, deixa o dinheiro do café aí, pai. Vou multar você nessas coisas não. Eu falei: não, vou deixar o dinheiro do café não, o senhor pode multar. Olha o crente hoje. Ô meu amigo, bom. Rapaz, você tem para lá, pai? Como é que a gente pode ver isso aí? Minha família, rapaz, aqui. Só junta os menininhos. Olha o crente. Justiça social é isso, irmão. Ele não aceita suborno. Ele não é subornado. Ele tem fome e sede, porque ele sabe que desde o amanhecer dele até o anoitecer dele, o Deus dele, que tem os olhos como chamas de fogo, está o contemplando e o vendo. Ele tem fome e sede para que a vontade de Deus seja estabelecida. Justiça legal, Deus, eu. Justiça moral, eu, comigo mesmo. Justiça social, eu, com todos à minha volta. Bem-aventurados que têm fome e sede dessa justiça. Essa é uma característica da igreja de Deus. Mas eu quero terminar. Essa agora, a social, a primeira era imputada, não é isso? Deus imputou em nós. E a segunda agora ela é implantada. Aquilo que foi imputado em mim, eu vou implantar no mundo. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Justiça imputada, justiça implantada. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Observe as palavras de Jesus. Ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Serão fartos. Fartos. A pergunta é: que tipo de apetite você tem? Qual tem sido o seu apetite? Salomão escreveu assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios 21:3. Qual tem sido o seu apetite? A sua fome? Você tem tido fome de coisas? De matéria? Sede de coisas? De matéria? Seu coração tem anelado, ansiado por coisas temporais, passageiras? É simples de você me responder isso. Não vem com essa conversinha fiada. Mas a gente precisa de coisa para viver, a gente precisa de dinheiro para comer. Essa roupinha aqui não é de graça, como se você desse conta de tudo, não fosse Deus que estivesse te dando. Estou falando assim: aonde estão as disposições do seu coração? No que você gasta mais tempo? No que você gasta mais vigor, mais energia? Aí está o seu apetite, porque aonde está o tesouro, também está o seu coração. Aonde você está gastando o seu tempo? Qual que tem sido o seu apetite? Trabalho 15 horas por dia, pastor. Isso mesmo, homem tem que trabalhar mesmo. Mas não leio a Bíblia não, só vou no domingo. Você está fadado a um fracasso. Você vai morrer de inanição. Você vai morrer de desnutrição. Porque a fome fala de coisas essenciais para a vida. E Jesus está falando de coisas essenciais para a vida do cristão. Ele está falando assim: ou você se alimenta disso, ou você vai morrer de desnutrição. Sua fome está onde? Você se alimenta uma vez por semana? Faz um teste essa semana, irmão. Come uma vez só essa semana. Uma vez.
e bebe água só uma vez essa semana, e passa o resto da semana sem comer e beber água, vê o que vai acontecer com o seu corpo. Está preocupado? Não preocupa não, você não? Você faz isso com o seu espírito. Você ouve a palavra de Deus e lê ela uma vez na semana, aqui no domingo só. O resto da semana inteira você passa sem fazer. Como é que você acha que está seu espírito? É aí que você vai mostrar onde está seu apetite. Tinha uma música antiga, mula de balão, não compensa você ouvir não, mas ele falava assim: você tem fome de quê? A galera da geração TikTok não sabe o que é isso não, meu filho. Só a galera de 90 para lá, para trás. Você tem, todo mundo de 90 riu. Vocês conhecem. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que te alimenta? Onde está seu apetite? Preste atenção. Eu quero terminar aqui. Por que você nunca está satisfeito? Porque você está se alimentando de coisas passageiras. Seu apetite está em coisas temporais. Você come agora, amanhã você precisa de mais, e de mais, e de mais. O salário de agora já não está mais satisfeito, eu tenho que aumentar mais, e mais, e mais. E você começa a comer. E aí, meu irmão, a natureza humana é um buraco sem fundo. Você nunca vai estar satisfeito, mas Jesus fala que vai fartar-se aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que tem fome e sede das coisas do alto vão ser fartos. Então preste atenção que eu finalizo com isso aqui. Olha as palavras de Jesus. Ele disse assim, João 6, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem, se não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. E aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Você tem fome de quê? De coisas ou de Deus? O convite dele é: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Se você tem fome, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da justiça de Deus será farto. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Será que essa não é a resposta para nós? Onde está o seu apetite? Onde está o teu tesouro? Vá lá, porque lá você encontrará o seu coração. E se ele não estiver nas coisas de Deus, arranque ele de lá. Porque a ordem do Senhor é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas que você passa a vida toda igual um louco para construir, conquistar, eu acrescento a vocês. Você precisa crer nessa verdade, crer nessa palavra. Avalie os seus apetites, se alimente de Jesus. Mais do que feliz são os que têm fome e sede de justiça. Vamos orar. Fica de pé no seu lugar.